Muito bem. Gente, eu quero, de novo, agradecer e não quero ser como algumas masterclass que talvez vocês já tenham participado, onde se faz toda uma propaganda inicial. Não, nós vamos entrar no conteúdo. Eu gosto de entregar e entregar de fato. E o que eu quero apresentar para vocês é um extrato, um resumo de um método que eu acho que todo líder deveria seguir para que ele consiga, de fato, exercer não só a influência ou uma liderança que gere resultados, mas que a sua vida também se transforme numa referência, né? Tanto em resultados, mas também em conexão com pessoas. E, através disso, obviamente, a liderança dele fica mais forte. Então, esse é o método que eu vou trabalhar com vocês hoje, chama-se ciclo da liderança. Nós estamos falando de anos, são mais de 18 anos que eu uso esse método. Não que ele não tenha se atualizado, mas por acreditar que é uma sequência que faz muito sentido e faz muita diferença por onde a gente tem passado, tanto nas mentorias executivas, quanto também nos trabalhos, né, de treinamento. Mas vamos lá. O que é liderança? Por que liderança é algo tão empolgante? Por que você está aqui em plena segunda-feira para participar? Por que você aceitou esse convite? E aí eu pensei, poxa vida, vou trazer pelo menos alguns insights de pessoas que foram referência. E aí eu comecei a buscar na história algumas pessoas que me impactaram. Não que eu tenha nem conhecido elas pessoalmente, mas que eu tenha lido e vivenciado muito do extrato que elas deixaram, ou do legado que elas deixaram. Vamos lá. Se a gente pensar em Oi, sumidades na área de liderança, licença, tá travando o áudio. eu só vou Não, tá pedir para... normal, tá normal. Pode seguir, Carlos. Tá, beleza. Vamos lá. Nelson Mandela, esse é um, né? E quem olhou o filme Invictus deve se lembrar, e se você não olhou, eu sugiro que olhe, porque com certeza é um dos melhores filmes que retrata uma liderança. São 27 anos na prisão que esse cara passou, e depois ele teve a capacidade, a humildade e, assim, o coração para perdoar, inclusive, todos aqueles que fizeram isso com ele, porque ele foi preso injustamente. Então, assim, um líder tem que perdoar. Ele se torna referência por não guardar rancor. Eu sei que isso pode parecer subjetivo, mas, Carlos, isso aí é óbvio que todo ser humano tem que ser assim, mas o líder mais ainda. Por quê? O perdão conecta a gente com pessoas. Abraham Lincoln, né? Eu fico pensando, se eu penso em alguém resiliente, eu sei que eu e você temos aí talvez muitos objetivos alcançados, mesmo depois o Cláudio estava compartilhando conosco antes de começarmos, justamente falando sobre um ano de conquistas, onde ele quase desistiu de um monte de situações através de cursos e capacitações no banco que são difíceis, certificações, né? Ele trabalha no Sicredi, mas ele conseguiu. Bom, vamos lá. Abraham Lincoln tentou 8 vezes ser presidente dos Estados Unidos e não conseguiu. Aí, na 9ª vez, ele conseguiu. Mas o que ele fez? A resiliência e, principalmente, a condição dele querer muito fazer a diferença, inclusive, foi ele, através da legislação ou do governo dele, que foi erradicado, abolida a escravatura nos Estados Unidos, a escravidão. Então, tu imagina, se ele não tivesse feito isso. Mais atual, a gente pode pensar em Steve Jobs, né? E quando você pensa em Steve Jobs, o que você pensa? Num cara pode ser maluco, num cara pode ser excêntrico ou egocêntrico, mas ele tinha a inovação no DNA. E um líder, ele precisa também ser alguém que aceite inovar. Olha só, ele foi saído da empresa que ele fundou, e durante esse processo ele criou uma empresa chamada Pixar, que hoje ainda existe, né? A gente vê muitos desenhos animados e animações através dessa empresa, e aí depois ele voltou e levou a Apple, né? Para um novo patamar. Então, assim, nós estamos falando de 3 características de líderes já.
perdoar, capacidade de perdoar, ser resiliente em meio aos desafios e ser inovador. Carlos, deixa eu só confirmar. Tá no primeiro slide ainda ou você está passando? Não, está no primeiro. Ah, então tá bom. Continua. Tá tudo certo. Michael Phelps, vamos lá. Michael Phelps é um cara que ele tinha uma disciplina fora do comum. E vamos lá, são 80 mil metros por dia, aliás, por semana que esse cara nadava. E não é à toa que ele ganhou 23 medalhas de ouro. Então, assim, se a gente pensar em disciplina, qual é a nossa característica, como é que a gente está em fase de disciplina, né, com relação àquilo que a gente se compromete ou não a fazer. E, por último, eu quero trazer mais um, que esse eu comecei a ler artigos e aí achei esse cara, Tony Rinoado. Ele é um agrônomo australiano, interessante que ele criou um método de rebrota natural assistida, ou seja, em vez de arrancar árvores, ele pegava os restos das árvores que ainda estavam e tratava elas para que houvesse uma rebrota, e por isso diminuiu na África não sei quantos milhões de hectares de desertificação a menos. O que eu quero dizer com isso? Pessoas, líderes que influenciaram através do propósito e de um projeto para que se conquistasse aquilo que se desejava. E aí vai a primeira pergunta da noite, né? Qual é o teu projeto? Eu quero tratar com vocês hoje de forma até talvez sucinta, mas este ciclo da liderança, que eu acho que tudo começa com a pergunta do que eu quero. E o ciclo, ele trabalha 5 áreas, é um método simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Eu mandei no grupo, né, do WhatsApp o material. Se você não conseguiu baixá-lo ou não teve tempo de imprimir, enfim, vai lá no grupo, pega depois, mas você pode anotar a caneta agora, a lápis, enfim, tenha papel e caneta e vai valer a pena, tá? Porque eu quero ser bem prático para você. Quero que isso seja algo que você use hoje mesmo, ou a partir de amanhã. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira parte do ciclo tem a ver com a sua visão e a sua missão. Nunca, na história da humanidade, foi tão importante se falar dos valores e dos propósitos das pessoas. Por quê? Porque salário não mantém, não retém pessoas, benefícios, eles duram por um tempo, mas o que de fato engaja pessoas para continuarem nas suas organizações ou na sua profissão tem a ver com a sua visão e uma missão e o seu propósito. E isso muita gente ainda está procurando, mas um líder que não o tem, ele mesmo se cansa de pessoas. Então, um dos propósitos do líder tem que ser desenvolver pessoas. E se isso não tiver no seu DNA, ele vai ser um eterno frustrado. Ele vai ser um chefe e, em momentos, ele vai ser um líder. Mas, para se manter nesse nível, é preciso gostar de pessoas. A segunda etapa do método, do ciclo da liderança, você precisa de uma estratégia. Se eu definir o que eu quero fazer, eu preciso definir o como fazer. E a pergunta parece simples, mas tem pessoas que até definem o que querem fazer, mas aí se perdem em como fazer. E digamos que você consiga, como líder, definir até o como. Aí tu vai para o terceiro estágio, e o terceiro estágio é a disciplina. E a disciplina, gente, é uma palavra que às vezes coça nas nossas orelhas, né, nos nossos ouvidos, mas ela é uma necessidade de resiliência, de se manter. E eu vou falar mais sobre isso no decorrer dessa nossa masterclass. Aí depois nós vamos para a quarta. O quarto ciclo, o quarto degrau desse ciclo da liderança tem a ver com integridade. Ou seja, os teus valores inegociáveis. E se você não sabe defini-los, por exemplo, eu estava pensando, o que eu não negocio? Eu não negocio família. O valor família, para mim, é algo que eu me permito, talvez, abdicar de um monte de coisas, mas não da família. Então, nada vai chegar mais perto, ou mais próximo, ou ter mais valor. E um líder tem que estabelecer quais são os seus valores.
com base no que ele estabelece, ele tem que ser íntegro e viver no seu dia a dia. Mas eu vou trabalhar mais isso. E por último, seria a multiplicação. Como é que eu multiplico? Se eu começar com uma visão certa, uma estratégia definida, manter um grau de disciplina e as minhas palavras e ações, elas promovem, inclusive, o engajamento para provar para todo mundo que o que eu estou fazendo, de fato, é algo importante para mim, inclusive, eu acabo chegando no último estágio do líder, que seria multiplicar a sua liderança. E seria fácil fazer se os primeiros 4 forem bem executados. E eu quero mostrar para vocês como é que se dá isso na prática. A primeira pergunta, que você talvez já tenha feito várias vezes durante a sua jornada, mas sem um alvo definido, para o que lado eu atiro a minha flecha? Se eu não tiver objetivos claros, mas eu estou falando de objetivos claros, eu vou ter muita, mas muita dificuldade em aproveitar as ondas, né? É como se eu quisesse navegar, mas eu não sei para onde, porque, na verdade, assim, eu vou para lá, para onde é que o vento me levar, eu vou. Se eu não sei, eu tinha um amigo meu que dizia o seguinte: quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar que chega, tá bom. Pensa, será que isso é uma verdade? Né? Porque a gente não se satisfaz sem ter objetivos claros. E essa talvez seja, de novo, algo que você tem que repensar. Um líder que não sabe para onde ele quer levar a sua equipe vai ter tremendas dificuldades de conduzir, de se tornar a referência da sua equipe. Então, vamos lá. Você já parou para escrever a tua visão e o teu propósito de vida? E eu não quero ser subjetivo aqui, eu não quero, porque a gente não tem o tempo hábil hoje aqui, mas eu quero que você faça um esforço de responder algumas perguntas. Inclusive, se seguir os exercícios ou a pequena apostila que eu enviei, as 3, 4 páginas que eu encaminhei para vocês, lá está a opção de você colocar quais são os teus reais objetivos. Por quê? Uma visão clara cria o alicerce para metas e objetivos, transformando aspirações em ações. Quais são as 3 perguntas que precisam ser respondidas para que você possa dizer que a tua visão está clara? O que de fato eu quero? Por exemplo, né, eu vou pegar algumas pessoas que eu conheço aqui. A Florência, ela decidiu fazer medicina, certo? Mas por quê? Porque ela não tinha nada melhor para fazer? Com certeza não. Até porque é um curso muito difícil, mas porque ela quer, por trás de fazer medicina, ela quer ajudar pessoas. Por trás de você fazer um negócio, criar a sua empresa, empreender, você tem que ter algo muito maior. E aí é que está. O que eu de fato quero? Eu estou fazendo o que eu quero? Eu estou indo para mais perto do que eu quero? Eu estou trilhando o caminho certo? Ou eu estou meio estagnado, perdido? Essa é uma pergunta que você precisa responder. E se você puder responder, você já elimina um monte de situações. Por que eu quero? Então, assim, o que eu quero e por que eu quero o que eu quero? Parece redundante, mas não é. Porque existe um livro que agora me fugiu o nome do autor, né? Já vou me lembrar, mas ele fala sobre descubra o seu porquê. E este livro, ele já me inspirou um monte, não a responder a pergunta da profundidade, de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ela é mais importante, às vezes, do que o que você está fazendo. E, por último, a terceira pergunta é: quanto que eu estou disposto a abdicar de tempo, a investir? Se eu conseguir responder essas 3 perguntas, e lá no exercício estava, você pode colocar quais são os teus reais objetivos para 2023 e 2024. Coloque no papel algo real para você, aquilo que faz sentido, se é mudança radical, se é abrir um negócio, se é um relacionamento, se é, cara, eu quero chegar no meu primeiro milhão. Decida o que você quer. Quantas pessoas eu quero alcançar? Independente. Eu preciso estabelecer isso.
Porque quando eu estabeleço uma visão e um propósito claro, eu tenho facilidade, ou maior facilidade, em dizer não para aquilo que eu não quero. Faz sentido isso, gente? Eu espero que isso fique claro. Porque, na verdade, enquanto a gente fica pensando só, a gente acaba não agindo. Então, responda essas 3 perguntas. Aí vamos para o estágio 2. O estágio 2 é, da mesma forma que eu consegui, digamos que você conseguiu escrever, e eu vou dar um exemplo. Há uns 12 anos atrás, eu comecei a escrever o meu segundo modelo de negócio. Este ciclo da liderança eu já trabalhava antes disso. Mas a minha empresa ela tem 12 para 13 anos hoje, e o objetivo foi, eu queria fazer algo bem maior e que dependesse mais de mim do que de outras pessoas. E eu decidi sair, né, de CLT, né, de não ser mais funcionário. Mas a partir dali tudo ficou fácil? Não, não ficou. Então, assim, eu tive que desenhar uma estratégia, desenhar um plano de negócio. E é o que eu pergunto para os meus mentorados hoje. Você tem um plano de negócio? Você tem algo palpável para dizer por que você está indo ou fazendo o que você está fazendo? E quando a pessoa diz que não, eu digo, mas vamos fazer isso acontecer então. Vamos escrever, vamos botar no papel. Então, estratégias definidas, depois que eu defini o que e o porquê, eu vou para o como. E o como tem a ver com isso. Estratégia é muito mais do que um plano, é um mapa que te delinea o percurso onde estamos e aonde queremos estar. Quando eu tenho isso definido, fica fácil identificar se eu estou indo para o lado certo ou errado. Integra tempo, energia, um bom plano, um bom mapa, o que ele nos concede? A tranquilidade de saber que eu não estou gastando, desperdiçando energia. Eu estou indo em prol daquilo que eu quero. É a mesma coisa que um vendedor que diz assim, qual é a tua meta? E eu perguntei isso em algumas empresas, quando faço treinamento na área de vendas, e aí a pergunta é, qual é a tua meta? Minha meta é vender o máximo que dá. Mas como assim? O máximo que dá? Todo mundo quer isso. Mas isso e nada é a mesma coisa, porque eu não torno isso palpável. Uma estratégia que não é palpável não é uma estratégia. E aí, por que isso é importante? Né? Porque uma visão sem ação não passa de sonho. Uma ação sem visão é um passatempo. Uma visão com ação pode mudar o seu mundo, inclusive. Essa frase do Loren Eiselin já vem comigo há um bom tempo. E eu quero te desafiar a pensar. Você definiu, respondeu as 3 perguntas, agora cabe a você definir o como você vai fazer, e isso tem que estar atrelado a entrar em ação. E aí vamos de novo. O líder que não entra em ação, ele fica pensando, ele fica cogitando, ele fica esperando ambiente favorável para fazer implementar os processos, as conversas e fazer aquilo que talvez assim, ele até saiba que tem que fazer, mas enquanto não tiver um momento certo, eu não faço. Eu espero tudo, a conjuntura perfeita. E vamos combinar. Quanto mais tempo eu penso em abrir um negócio antes de abrir, mais fatalmente menos chance ele tem de dar certo. E eu vou dizer por quê. Quando a gente trabalha com inovação, por exemplo, se eu pensar em 4, 5 meses para frente para daí lançar algum produto, já foi, eu já estou atrasado. Porque em 5, 6 meses já tem mais trocentos produtos iguais ao meu, ou potenciais. Então, eu preciso definir, planejar, mas eu tenho que entrar em ação. E eu quero te desafiar. Aquilo que você escreveu no papel, aquilo que você já colocou, o que você quer fazer em 2023, e o ano não acabou ainda, mas em 2024, faça sair do papel. Um líder, uma referência, e eu volto a dizer, líder não é só aquele gestor de equipes. Liderança tem a ver com você ser referência, você ser uma pessoa que influencia outras. E quanto mais eu sei o que eu quero, quanto mais eu trabalho pelo que eu quero, mais eu vou influenciar pessoas a também fazerem isso. Inclusive, essa é a minha missão, ajudar pessoas a alcançarem os seus objetivos e fazer com que elas
queiram ajudar outros da mesma forma. Vamos lá. Você tem aí um exercício, nós, de novo, eu quero só que você, se você quiser tirar um print ou então uma foto, tá? Desse slide, lembre-se, objetivos se tornam metas poderosas quando levadas a sério. Então, na sua vida pessoal, o que você quer fazer? Na sua vida financeira, o que você quer fazer? Na sua vida profissional, o que você vai fazer? Se você estabelecer um objetivo em cada uma dessas áreas, tu já pensou como seria se as pessoas à nossa volta trabalhassem com objetivos claros, pelo menos um em cada área da sua vida? Seria uma vida mais produtiva, mas muito mais relevante, de impacto. Porque na maioria das vezes a gente pergunta para as pessoas e elas não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde estão indo e às vezes têm dificuldade, inclusive, em parar para. Estão tão na muvuca do fazer, 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 mas não saber por que estão fazendo. Isso vale para quem está gerenciando uma empresa, isso vale para quem está desenvolvendo pessoas. E aí eu já pergunto, um líder que não sabe para onde ele quer levar a sua equipe, vai desenvolver o quê? Ele vai cumprir tabela, vai cumprir regras. Se eu não tenho um campeonato estipulado para ganhar, fatalmente eu vou me limitar a viver de achismos, né? Agora, se eu sei para onde que eu quero levar as pessoas à minha volta, com certeza eu tenho uma condição muito melhor de alcançar esses objetivos. Então, coloque um para cada uma dessas suas áreas aí. Então, ter estratégias definidas, no exercício, no papel, tem 2 perguntas que eu peço para você responder. Talvez não agora, mas vai pensando. Se você definiu o como vai fazer uma coisa, né? Este ano, o que eu queria? Eu queria um projeto de mentoria em grupo, que é esse que eu estou fazendo junto com o Mauro, e queria um outro projeto que, inclusive, esse eu tinha quase que abandonado, mas conexões com pessoas certas fazem toda a diferença, é de me filiar ou de fazer um novo livro. E adivinha? Por isso, Mauro, cara, você não é de Deus, eu não sei o que é, né? Mas é um troço meio maluco, assim. Foi bem isso que acabou acontecendo. Então, assim, eu tô nos 2, né? Lógico que eu tenho outros objetivos, inclusive financeiros, inclusive regrados, né? Eu tenho questões bem práticas com a minha família, mas o que pode te ajudar a fazer isso? A alcançar esse objetivo? Quem são as pessoas que precisam estar sendo envolvidas no teu projeto? E a segunda pergunta que você deve se fazer dentro da estratégia é: o que pode te atrapalhar? O que pode te atrapalhar? Às vezes eu não tenho recurso, mas então será que o objetivo é para agora, é esse momento, ou você tem que se capitalizar de alguma forma, né? Ou então você tem que talvez parar de fazer alguns investimentos errados e começar a fazer investimentos naquilo que realmente importa. Independente, pegue essas 2 perguntas depois que você definiu o como, lembrando sempre, eu quero que você não perca o fio da meada. Eu sei o que eu quero, eu sei como, eu defino como eu vou fazer, e aí eu tenho que ir para o que pode me ajudar e o que pode me atrapalhar, para eu prevenir. Você não vai conseguir erradicar todos os riscos, mas imagina se você diminuir em 50% os teus riscos, porque algumas coisas que você coloca no papel, você já deve ter tentado no passado e acabou não dando certo. Por que será? Porque daí aí vem a desculpa. Não, Deus não quis. Não, você não trabalhou certo, você não se juntou com as pessoas certas, você não dedicou o tempo específico, você fez uma série de coisas que talvez deveria ter explorado mais. Ok? E tem mais. Esse negócio do que você está colocando no papel, ou do que eu estou te induzindo a refletir, tem que ser teu, tem que ser algo importante. Por quê? Hugh McLeod diz o seguinte: o que as pessoas dizem que querem e o que estão dispostas a fazer são 2 coisas diferentes. E, gente, é muito verdade. Às vezes eu acompanho líderes, inclusive donos de empresa, tá? Empresários de grandes empresas até. Eles falam: nossa, eu queria que minha equipe fosse totalmente daqueles que vestissem a camiseta. Mas aí tu pergunta, tá, isso é uma coisa boa, mas o que você está fazendo para isso acontecer?
você não investe em capacitação, você não investe em mentoria, você não libera eles para inovarem dentro dos processos, está sempre tudo meio travado, existe uma pressão por resultados e não existe assim uma condição de desenvolver novas ideias. Então, assim, tem que mudar. 3, eu faço o projeto do que eu quero, do como eu vou fazer, e aí eu tenho que ir para a disciplina. E aqui eu não preciso gastar muito tempo em cima disso, eu só preciso que você entenda uma coisa importante. A disciplina, se ela não for produtiva, ela é burra. Vou dar um exemplo. Se eu estou indo todos os dias para a academia. Nossa, que legal, uma disciplina. Não, olha, estou indo todos os dias. Mas eu passo mais tempo conversando com as pessoas. O peso que eu uso ou adoto, ele é muito aquém do que eu deveria. E eu não faço plano variado nenhum. Quer dizer que os meus músculos não estão se desenvolvendo. E eu conheço alguns que fazem isso. Eu já fui assim. Então, eu me satisfaço com a disciplina de ir para a academia, mas eu não usufruo, não faço isso valer a pena. E, gente, então a disciplina, se ela não for produtiva, se ela não for focada, se ela não for relevante, ela é só um peso. Então, a disciplina precisa promover e produzir resultados. Como é que a gente faz isso? Né? A disciplina tem que ser uma ponte entre metas e realizações. É o que nos mantém no curso. É o que mostra que eu estou avançando. A disciplina é um exercício diário. Não é algo que tu faz esporadicamente. Se tu faz esporadicamente, não é disciplina. É simplesmente assim, sabe aquele negócio de eu começo, paro, começo, paro, começo, paro. Gente, isso não é disciplina. Isso é vontade de, mas não se tornou prioridade. Então, eu tenho, né, que entender que a disciplina se manifesta no dia a dia, nas pequenas coisas. A começar com, e eu até anotei aqui, algo que poderia ser algo totalmente relevante para mim e para você. Se eu perguntasse para você, olha, tem gente aqui que tem falta de tempo, eu tenho certeza absoluta que vai ter gente. Eu tenho pouco tempo. A minha vida é muito corrida, né? Porque a maioria das pessoas fala isso. Então, imagina você criar um hábito, uma disciplina produtiva de acordar 30 minutos mais cedo no teu dia. 30, só 30. O que você vai perder? Mas vou dormir 30 minutos a menos. Não, você vai ganhar 30 minutos produtivos e vai poder talvez até dormir antes. Porque, na verdade, a gente deixa para fazer algumas coisas tarde da noite, onde a gente só pega a metade, né? Então, pense nas pequenas ações produtivas que você poderia fazer e implantar isso como um hábito positivo, que vai te dar não só tempo, mas vai te dar condição de fazer não só muito mais, mas fazer melhor. E a isso eu atribuo disciplina. Eu estabeleci o que eu quero e por que eu quero, eu estabeleci o como eu vou fazer, e aí eu fui para o continuar fazendo, evitando aquilo que pode me afastar do fazer. Quais são as regras para se alcançar objetivos? A primeira delas, fé no objetivo e confiança nas metas estabelecidas. Fé, desculpa se alguns vão dizer assim, não, mas peraí, fé eu tenho em Deus, eu também tenho fé em Deus, mas eu preciso acreditar que aqueles números que eu coloquei como meta, eles são passíveis de serem alcançados. Se isso não for uma realidade, então não serve. Então, reveja. 2, plano de ação detalhado. SMART, né? Que o teu objetivo seja detalhista ou detalhado. Isso faz toda a diferença para que você consiga contrabalancear qualquer argumento contrário que apareça. Não permita que outros definam o seu objetivo. O objetivo ou ele é teu, porque se a tua agenda não estiver sob o teu controle, você já está no controle da agenda de alguém. Ou alguém está no controle da sua agenda. Então, não permita que outros definam o seu objetivo. Um líder, ele precisa ter objetivos, a maior parte deles precisam ser dele. Porque senão vira cumprir tarefa. E quando cumpre tarefa, ele não faz com excelência. 4, reconheça seus recursos disponíveis ou necessários. O quanto que, de fato, eu tenho para fazer isso que eu quero fazer. Tanto em dinheiro, quanto em tempo, quanto em recursos, quanto em pessoas, quanto em vontade. Porque senão é melhor tirar o objetivo da tua agenda.
E por último, né, melhoria contínua, avalie sua performance e mude. Esse aqui é o que as empresas fazem muito, que é o PDCA, né? Planejar, agir, fazer, checar, né? E aí tu remodela se preciso for. Eu quero te desafiar, um líder ele precisa constantemente se avaliar. Começa com a autoavaliação, e nós falamos isso um pouquinho de uma das dores na nossa live, né? Nós precisamos nos autoavaliar. O líder, o profissional que se preza, ele precisa se autoavaliar constantemente. Eu estou indo para frente, eu estou fazendo bem, e assim eu consigo fazer mudanças antes que eu perca tempo demais. 4, penúltima, tá? Integridade emocional. E aqui eu quero falar de integridade, mas eu quero falar de que viver fazendo as escolhas de acordo com aquilo que eu acredito. A integridade, ela é mais ou menos você olhar para os teus valores, aquilo que você defende e, literalmente, não abrir mão disso. E nossa integridade emocional, ela deveria estar focada em eu falar o que precisa ser falado da forma certa, do momento certo, com a pessoa certa. E, às vezes, a gente não é emocionalmente equilibrado, a gente desabafa com quem não tem condições de mudar nosso cenário, e aí já começam as fofocas, e aí eu acho que o Mauro vai falar um pouco mais sobre isso, da área da comunicação, mas eu quero te desafiar. Integridade emocional hoje é algo que o líder precisa constantemente trabalhar na sua vida. Ele precisa, de fato, não só ser equilibrado, ele precisa ser íntegro com as suas emoções. Ele precisa reconhecer quando ele está muito mal e pedir ajuda. Ele precisa andar para frente ou parar e oferecer o ombro para quem está do lado. Se ele não for assim, ele perde a sua equipe e a sua liderança começa a enfraquecer. Então, a integridade nos define perante os outros, ela nos molda por dentro, né? Ela é uma essência da nossa identidade, de quem nós somos. Eu tenho uma pergunta, de novo, é para você refletir, tá? Inclusive, esse material aqui depois vai estar à disposição, tá, Mauro? Daí nós vamos colocar no grupo lá. Eu quero te desafiar a pensar nesta pergunta. Quando foi a última vez que você teve que escolher entre o que é fácil e o que está alinhado com seus valores? Porque por exemplo, diz aí que eu não estou, mas você está ali, sabe? São coisas pequenas, mas tu está ferindo a tua integridade, tu está ferindo os teus valores, tu está literalmente mentindo. Ou então, amanhã te pago e não paga. Sabe? São essas coisas que eu vejo que não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que ferem a nossa integridade. E as pessoas elas vão começando a identificar, mas ele fala, mas não faz, ele fala, mas não faz, e o líder precisa falar e fazer. E quando ele errar, ele precisa dar uma de Nelson Mandela, né? Pedir perdão, mas perdoar. Então, como você fez essa escolha e o que isso diz sobre a tua integridade? Aqui é uma reflexão totalmente individual, tá? Nós chegamos no nosso último ponto do nosso ciclo, tá? Nós falamos de multiplicação. Se eu sei responder as perguntas e definir o que eu quero e por que eu quero, conseguir colocar lá o como eu vou fazer, cada uma das áreas, ali tem, no exercício você tem lá, em cada uma das áreas que você deve estabelecer pelo menos um objetivo, aí você vai para a disciplina, tá? O que pode me atrapalhar? O que eu posso fazer de diferente para que isso, no passado, eu já não consegui fazer? No passado, eu já desisti. O que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou permitir para que trabalhe comigo ou aceite andar comigo para que eu não desista dessa vez, para que eu faça mudança na minha empresa, para que eu faça mudança na minha casa, para que eu faça mudança no meu quarto, para que eu faça o que eu gostaria tanto de ver sendo feito, né? Na minha vida pessoal e profissional, o que eu preciso fazer, quem que eu preciso envolver. Eu fazendo isso, trabalhando a integridade, sabendo que eu estou lutando com a verdade do meu lado em todos os aspectos. Gente, eu vou para o que eu chamo de a multiplicação do líder. Porque se o líder trabalhar as primeiras 4 características do ciclo, do método, a quinta vai ser uma consequência quase que ao natural. Ele vai impactar pessoas. Pessoas vão querer andar junto com você e querer
seguir você, pelo simples fato de você ter feito muito bem o que você queria desde o início. E eu espero que isso esteja fazendo sentido para você. Porque às vezes nós queremos que as pessoas comprem as nossas ideias, mas eu não estou disposto a pagar o preço para executá-las e nem para promovê-las. Então vamos lá. Multiplicação não é somente sobre crescimento numérico, né? Mas ampliar o impacto de nossas ações e influências. Um líder precisa influenciar mais. Como é que ele faz isso? Tendo uma visão clara de como ajudar pessoas, de como fazer com pessoas, de como ele se trata. E aí o como, e aí disciplina, né? E assim por diante. Ela corre, né? Ocorre quando maximizamos nossos pontos fortes. Aqui caberia uma análise SWOT, uma análise fofa bem feita, mas nós vamos explorar isso, né, em outros momentos. Então, eu estou à disposição de ajudar, né, nesse contexto também. Eu tenho aqui, só para encerrar, eu tenho aqui 5 questões rápidas sobre multiplicação. A primeira pergunta que eu quero que você se faça com relação, já que multiplicação é o ápice da liderança, é a ponta final daquilo que todo líder gostaria, de todo profissional, ele gostaria de multiplicar. Eu duvido. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, o desejo de vocês é como é que eu reproduzo, como é que eu empolgo pessoas, como é que eu motivo as pessoas à minha volta para que elas façam mais, que elas conquistem mais, que elas sejam mais felizes, porque elas saíram da zona de conforto na qual elas estão. A primeira pergunta, o que eu não deveria estar fazendo mais? O que eu não deveria estar fazendo mais? Essa é uma pergunta que eu quero que você se faça. O que você não deveria mais estar fazendo? Pelo tempo decorrido, você já deveria ter largado de mão de um vício ou de um pensamento ou de uma marra. 2, quem está próximo a você e tem os valores que você quer que permaneçam, ou se perpetuem, ou se tornem um legado. Gente, nós precisamos, em todas as equipes, desde o primeiro dia que eu entro numa empresa até o final dos dias, às vezes é 1 ano, 2, 3 anos, né? Tem empresas que não me largam, né? O que eu faço? É buscar quem é o cara para o qual eu vou passar o bastão, para que ele multiplique, para que ele possa ser aquela pessoa de referência. E a primeira coisa que eu faço é uma análise de valores. Bate os valores comigo, sim ou não? Porque eu não tenho como transferir a minha vida para pessoas que não têm os mesmos valores, que não vivem, eu preciso moldar, desenvolver isso, para daí sim poder promover e ajudar as pessoas a crescerem. Delegar, a gente delega mais, né? Um líder precisa delegar. Permita que pessoas possam crescer à sua volta, delegando coisas simples, o que para você é simples e para elas pode ser, né, bem relevante. E por último, né, investir mais em pessoas. A multiplicação, ela é um constante investimento daquilo que eu usufruí ou daquilo que eu conquistei na minha própria jornada da liderança. É como se eu transferisse as vitórias que eu conquistei para que outros usufruam e com isso, adivinha, eu vou ter uma legião de pessoas que vão querer fazer e seguir o que eu faço. Eu quero te desafiar a entrar nessa vibe de ser um líder com esse método, com essa ideia. Tem muita coisa para explorar. Eu sei que eu corri por cima, porque o nosso tempo é curto hoje aqui. Mas eu espero que você leve os insights e saia com pelo menos um fio, né, uma linha, um mapa que te dê um norte para algumas coisas práticas. E reveja aquilo que precisa ser revisto. Conecte-se com pessoas que precisam, que talvez aquilo que está te faltando. Deixe de fazer aquilo que está te atrapalhando. Enfim, trabalhe com os seus pontos fortes e fracos, mas ande junto, ande com o mentor, ande com pessoas, não viva sozinho, porque o líder ele não anda sozinho. Porque para baixo dele ele transfere e para cima dele ele busca, ele capta, ele assimila. Então é isso que nós precisamos. Isso transforma a gente em líderes exponenciais. E eu te desafio a ser um multiplicador desta filosofia, deste método. Da minha parte, eu queria, talvez, se tiver 1 ou 2 perguntas, né, eu vou fechar aqui, mas
eu espero que tenha valido a pena, pelo menos, a reflexão, para que você saia com um insight diferente e pense no seu passo a passo. Aonde mais está trancando? Para que a sua liderança se estabeleça, é preciso gerar resultados relevantes. E não existem resultados relevantes se neste método você não tiver uma visão clara, uma estratégia definida e uma disciplina que mantenha e suporte isso. Mas também, se tu não tiver a integridade que fortaleça, isso se perde no meio do caminho e você jamais multiplica. E aí você vai estar conquistando resultados sozinho. E não é isso que se transforma em líder. Te transforma em líder é conquistar resultado com um monte de gente à sua volta. Minha parte da Masterclass Liderança Visionária, né? Descubra como se tornar um líder servidor. E o que eu quero trazer aqui, né, antes de mais nada, me apresentar. Sou Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Sou coautor desses livros e, recentemente, também O Mundo Business e A Arte de Vender. Sou mentor de líderes, CEO da Palestrando do Brasil e criador, junto com Carlos Exal, da mentoria Liderança Visionária. E, continuando, né, um pouco o trabalho, o conteúdo do Carlos Exal, eu te pergunto, seja o piloto da sua vida. Você está sendo o piloto da sua vida? Você está definindo seus objetivos, criando um plano de ação e realmente colocando todos os dias em ação para você alcançar todos os seus objetivos? Eu gosto muito dessa frase aqui do Mário Simões. Você paga um preço para se desenvolver, porém paga um preço maior ainda para permanecer onde está. Então eu te pergunto, você está buscando conhecimento para melhorar seus resultados? Como que está o hábito da leitura? Você participa de mentorias para realmente, através de mentores, você ter as informações mais relevantes e importantes para você acelerar seus resultados? Então fica aqui uma frase que eu gosto muito para poder fazer você refletir. Hoje, você está satisfeito com os seus resultados? E aí o que eu quero trazer aqui, como primeiro conceito, é o conceito da autorresponsabilidade. Porque para você ser o piloto da sua vida, você precisa entender que é você que tem que estar no comando. Suas escolhas determinarão seus resultados. E eu conheço muita gente que terceiriza a sua felicidade, que terceiriza os seus resultados. E aí eu te faço uma pergunta, você conhece pessoas que falam essas frases aqui, ó? Eu não cresço na minha empresa devido ao meu chefe. Eu não emagreço devido à geladeira. Eu não leio livros, eu não pratico atividade física por falta de tempo. Sabe o que acontece? Essas pessoas, elas estão terceirizando a sua felicidade. E quem tem autorresponsabilidade entende que só depende de si para alcançar o sucesso que deseja. Então, abraça o que tem que ser feito e faça bem feito. Te pergunto, quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Tenho certeza que você respondeu eu. Para onde as suas escolhas estão te levando? Quais as circunstâncias, né, que estão ou as coisas que te põem para baixo, que te prendem, impedindo que você conquiste mais? Será que é uma dificuldade financeira? Será que é uma doença? Será que é o governo? A crise? A pandemia? A concorrência? Ou será que você, que está sendo as suas escolhas, estão te impedindo como uma corrente para você melhorar a sua liderança, para você melhorar a sua vida? E se você está aqui na Masterclass, né, e quer melhorar a sua liderança, talvez você pergunte assim, Mauro, mas por onde começar? E aí, no livro Pipeline da Liderança, Rancharan já nos ensinou que antes de ser líder de líderes, antes de ser líder de outros, nós temos que ser
líder de si mesmo. E é por isso que eu trouxe o conceito da autorresponsabilidade. Se você está insatisfeito com seus resultados hoje, independente da área, hoje nós estamos aqui falando mais de liderança, mas se você tem alguma outra área que não está legal, saiba que a primeira pessoa que tem que decidir a mudar é você. Você não pode esperar o outro querer começar a mudar. E é por isso que eu trago esse conceito. E é por isso que eu também, junto com o Carlos, quero falar de propósito. Porque quando você define objetivos claros, tudo fica mais fácil. Porque você vai definir um plano de ação alinhado àquele objetivo. E depois, todos os dias, realizar algumas ações que estão relacionadas àquele plano de ação para alcançar aquele objetivo. E aí, para isso, conheça seus pontos fortes e suas fraquezas para criar planos de ação para desenvolvê-los. E aqui eu quero compartilhar com você, e muitos anos atrás, para mim, a gente conhecia nossos pontos fortes e nossas fraquezas, nossos pontos para melhorar. E aí, anos atrás, eu falava, 50% do tempo vamos focar nos pontos fortes e 50% do tempo nossas fraquezas. Mas eu aprendi que não é assim, não. E hoje eu quero compartilhar com você uma outra estratégia. Ao conhecer o seu ponto forte, aquilo que é o seu dom, é onde você tem que focar. Então, 80% do tempo, foque, desenvolva habilidades que você já tem um dom natural, para que você seja autoridade, para que você seja diferente da maioria. Só que 20% reserve para pontos de melhoria. E aí eu posso dar o meu exemplo há anos atrás, há muitos anos atrás, e eu conto nos meus livros que eu era uma criança tímida, uma criança gaga, uma criança introspectiva. Só que eu percebi, aos 17 anos de idade, que se eu continuasse como eu estava, eu não ia conseguir alcançar sucesso em nenhuma das 12 áreas da minha vida. E aí eu busquei ajuda. Busquei já em mentores que me ajudaram a desenvolver a habilidade da comunicação e, mais do que isso, perder a timidez. Então, em 1990, aos 17 anos, eu já estava fazendo curso de teatro. E depois, de lá para cá, diversos outros cursos de oratória. Mas sabe onde foi virou a chave? Quando eu decidi que eu não ia perder nenhuma oportunidade de falar em público. E isso, com essa atitude, eu fui me desenvolvendo, fazendo lives, palestras, treinamentos, masterclass como essa. E aí eu fui melhorando o ponto que, na verdade, era uma fraqueza, eu fui melhorando. E você? Quais são os seus pontos fortes? Quais são aqueles pontos que você precisa também melhorar? E aí, qual é a estratégia que eu quero passar para você? Alinhe seu propósito de vida. Saiba qual é o seu legado. E aí, alinhe com suas atividades diárias. Então, todos os dias, realize pequenas ações que estejam conectadas ao seu propósito. Se o seu propósito é ajudar outras pessoas a se desenvolverem, então todos os dias realize ações que você vai fazer como se você não estivesse trabalhando, né? Aquele famoso estado de flow. O que é o estado de flow? Você faz as atividades e nem percebe o tempo passar. E aí, por isso, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Analise esse vídeo e nós comentamos depois.
E aí, você deve ter percebido que ele tinha um objetivo. E ele criou um plano de ação. E aí ele foi lá, colocou em prática aquele plano de ação. E mesmo tendo pessoas questionando ele persistiu. Então, você precisa ter objetivos claros. E o Carlos Exal já te falou, né, te mostrou que através, por exemplo, do SMART, né, você pode criar objetivos específicos, mensuráveis. Só que depois, se você definir objetivos, crie um plano de ação, assim como no vídeo. Agora, o mais importante, que eu vejo nas minhas mentorias, treinamentos, palestras, que as pessoas definem objetivos. Criam um plano de ação alinhado para atingir aquele objetivo. Mas onde erra? Na atitude de todos os dias realizar pequenas ações alinhado àquele objetivo. E aqui, por exemplo, você, se está numa masterclass, que você quer melhorar a sua liderança. Então, eu tenho certeza que, se você definir objetivos, criar um plano de ação e todos os dias realizar ações para se tornar um líder visionário, você vai conseguir. E aí, eu quero mostrar para você o que você ganhará em se tornar um líder visionário. Acho que o primeiro ganho aqui é você ter colaboradores mais engajados, colaboradores que vão entender o propósito da empresa, que vão entender que todos os colaboradores fazem parte da engrenagem. Você, como líder visionário, vai mostrar para ele qual é o papel dele nessa engrenagem e ele vai entender a importância que ele tem. Tem uma historinha assim, que alguns engenheiros estavam visitando a fábrica da Coca-Cola e no corredor encontraram uma faxineira varrendo. Chegaram para ela e perguntaram: o que você está fazendo? E ela respondeu: ajudando a vender Coca-Cola. Porque ela sabe que a função dela ali de manter o ambiente limpo vai ajudar a todos a realizarem as suas tarefas com mais eficiência, mais eficácia. Então, tem uma frase minha que fala assim, ó, o líder visionário, ele possui foco nas pessoas. Hoje, o líder, ele precisa se tornar um especialista em pessoas. Porque quem é que realmente faz a empresa? São as pessoas. Então, o líder, ele precisa motivar, direcionar, ele precisa desenvolver as pessoas. Então, o líder visionário, ele mostra a direção para o colaborador. O líder visionário entende que ele tem um papel de motivação dos seus colaboradores. Mas mais do que isso, um líder visionário, ele sabe, ele tem a consciência, que ele tem um papel fundamental para desenvolver o seu colaborador. Um segundo ponto aqui que eu quero trazer, o líder visionário, ele melhora, né, o ambiente organizacional, porque ele entende que, tendo um ambiente saudável, onde todos trabalham em colaboração, o famoso trabalho em equipe, todos vão ajudar a empresa a atingir as suas metas. Só que, individualmente, cada colaborador também vai alcançar suas metas pessoais. Isso é importante. Você, como líder visionário, entender que quando você tem uma equipe de colaboradores, você tem os objetivos gerais da empresa, só que cada pessoa tem também suas metas pessoais. E você, como líder visionário, tem por obrigação se conectar com cada um e entender o que cada um quer, o que cada um espera ali na empresa. E aí, outra frase minha aqui, o líder visionário é comprometido com suas responsabilidades. E você, líder, sabe que você tem um papel fundamental para melhorar o ambiente organizacional. E um terceiro ponto aqui, aumento dos resultados pessoais e da empresa. Então, quando você é um líder visionário, você se conecta com cada um dos seus colaboradores, né? Usando, por exemplo, ferramentas como o feedback, para poder dar um feedback positivo, mostrando direcionamento para cada um dos colaboradores. Mas também, às vezes, o seu colaborador ele pode cometer o erro. Só que você
sabe como ministrar um feedback. Você vai levar ele de canto e vai mostrar para ele, pontualmente, onde ele errou. E vai sair daquela reunião com um plano de ação para que ele melhore os resultados pessoais. Agora, quando você tem uma equipe e se todos estiverem focados em melhorar os seus resultados pessoais, sabe o que vai acontecer? Os resultados da empresa vão ser atingidos. O líder visionário enxerga as soluções antes do que os outros. Isso, né? Você vai desenvolver essa sua habilidade de se tornar um líder visionário. E aí você pode estar me perguntando, tá, eu quero ser um líder visionário, mas como se tornar um líder visionário? E eu quero trazer aqui 3 formas, né? Quero te ajudar aqui a ter 3 insights para você se tornar um líder visionário. E o primeiro é ter atitude. Você ter a consciência. E aí já falamos isso da autorresponsabilidade. É você ter a consciência que não tem que esperar o seu par aí na sua empresa, ou o seu líder, ou o seu colaborador te dar um puxão de orelha. É você que tem que ter a atitude de correr atrás, né? Eu tenho, por exemplo, livros que eu escrevi, Mapa da Liderança, Liderando Juntos. Mas sabe por que eu escrevi livros de liderança? Porque eu li livros de liderança, porque eu fiz cursos de liderança, porque eu fiz mentorias de liderança, que trouxe o quê? Conhecimento para que eu possa ajudar outros líderes. E eu nunca parei de estudar. Hoje mesmo, um amigo em comum, meu e do Carlos Exal, lançou um livro de liderança, o Galileu. Eu fui hoje, comprei, e é o livro da semana, né? Então, eu tenho, o meu hábito da leitura é um livro por semana. Então, esse é o da próxima semana. E é muito legal você entender. Começa em você a mudança que espera no mundo. Ah, né? A empresa tinha que estar fazendo tal coisa. O governo tinha que criar uma lei. Cara, e você? Será que você não podia estar fazendo algo diferente para começar a ser exemplo aí no seu setor, no seu departamento, de repente na sua casa? Eu gosto de contar aquela historinha do vestido, da menina do vestido azul. Então, assim, ó, era uma família bem carente, né? Morava numa casinha bem simples, né? As roupas da menina bem simplesinhas. Só que um dia ela foi na escola e aquela professora deu um lindo vestido azul para ela. E ela chegou em casa com aquele vestido e a mãe olhando aquele vestido falou: "Não, eu preciso te dar um banho, pentear o seu cabelo para você usar esse vestido." E aí foi, deu um banho, penteou o cabelo, pôs o vestido, a menina ficou linda e o pai chega. O pai chega e vê aquela filha linda com aquele vestido azul e fala: "Não, essa minha filha linda não pode dormir num quarto bagunçado." Foi lá e começou a arrumar o quarto e começou a pintar aquele quarto e aquele quarto dela ficou lindo. E ele falou: "Não, vamos fazer o seguinte, então a casa precisa também ser pintada." E começou a pintar a casa e a fachada da casa, que é só de tijolo, rebocou e pintou também. E aí os vizinhos viram como ficou bonita aquela casa. E os vizinhos não quiseram ficar para trás. E começaram também a reformar as casas, a pintar as casas. E em pouco tempo aquela rua ficou com as casas todas coloridas, bonitas. Só que a rua era de barro ainda. E a prefeitura, vendo aquelas casas lindas, foi lá e asfaltou a casa. E aquele bairro começou a aflorar. E tudo começou por um pequeno gesto de uma professora que deu um vestido azul para a criança. E você, sabe que você tem esse poder de começar em você, uma pequena mudança, um hábito, né? O Carlos falou, será que tem hábitos que a gente tem que parar? De repente um hábito de
começar a beber mais água. E aí você bebendo mais água vai se sentir melhor, sua saúde física vai melhorar. De repente você vai começar a dar mais atenção para sua filha. E a sua filha, pai, você mudou. E aí começa a ser exemplo dentro de casa. E aí você vai sentir mais disposição. E no trabalho, vai se sentir mais disposto para fazer o que você tem que fazer. E começa a ser exemplo aí ao seu redor. Então pense nisso. Quais atitudes você está tendo hoje? Segunda estratégia que eu quero trazer para você, lifelong learning, né? É ter uma vida de aprendizagem contínua. Quem sabe da minha história sabe que até dia 8 de abril de 2017 eu era apenas Mauro, apenas coordenador de esportes. Mas foi buscando uma mentoria com o Ricardo Piovan, foi buscando um curso de inteligência emocional, foi modelando uma pessoa que já alcançou o sucesso. Eu fui colocando em prática o que eu fui aprendendo. E a minha primeira mudança foi o hábito da leitura, onde a partir de 10 de abril de 2017, ou seja, numa imersão, onde eu entrei Mauro na sexta-feira e saí Mauro Moraes no domingo, eu comecei a ler 5 livros por mês. Mas eu não apenas lia, eu lia, aprendia e aplicava na minha vida. Então, um exemplo, a minha vida financeira, se era totalmente precária, endividado, ou melhor, super endividado, ao ler livros de educação física e aplicar na minha vida, hoje, graças a Deus, eu tenho investimentos. E isso eu fiz nas 12 áreas da vida. E quando a gente fala de liderança, eu leio, no mínimo, um livro de liderança por mês, desde 2017. Faz as contas. E aí, me tornei um líder melhor. Eu tenho uma experiência de 30 anos que eu sou líder dentro de um dos maiores clubes esportivos de São Paulo. E então, o lifelong learning vai te ajudar, sim, a prosperar. Eu não sei se você está satisfeito com os seus resultados. Eu não sei se você está numa zona de conforto. Mas eu sei que se você buscar conhecimento, uma ideia, uma chave cair e que você aplicar na sua vida, vai melhorar resultados. Isso eu estou falando o que aconteceu comigo. Um livro que eu li, que eu entendi algo e apliquei, muda mesmo. E aí eu escrevi essa frase aqui, ó. O líder visionário nunca para de aprender, buscando sempre conhecimento de qualidade. E você? O que você pode fazer para buscar conhecimento? E aí eu quero trazer alguns conhecimentos de liderança, conhecimentos que nós vamos entrar a fundo na mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultado. Mas hoje eu quis trazer aqui. Nós temos uma aula sobre os 8 estilos de liderança. Então, se você de repente não sabia, sim, existem 8 estilos de liderança que nós, líderes, precisamos desenvolver esses 8 estilos. Porque conforme a situação, a gente tem que usar um ou outro. Ou, de repente, o nível de maturidade do nosso liderado, nós temos que usar um ou outro. Mas hoje, aqui na Masterclass, eu quero falar de 2. Eu quero falar do estilo coach. Um estilo coach que é um líder que está preocupado com desenvolvimento. O líder coach, ele aplica feedbacks de desenvolvimento. Lá, na mentoria, nós vamos te explicar um passo a passo para você aprender definitivamente como se aplica feedback de desenvolvimento. Mas o líder coach, ele desenvolve os seus colaboradores, ele direciona e motiva aplicando feedbacks de desenvolvimento. O líder coach oferece desafios com constância. Ele sabe identificar qual o nível de maturidade do seu colaborador. E aí, de repente, para uma determinada tarefa, ele é nível 7. Sabe o que o líder coach faz? Ele dá uma tarefa nível 8. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai desafiar ele a estudar, a buscar a ajuda dos colegas para melhorar de nível 7 para nível 8 naquela atividade. O líder visionário,
né, que tem esse estilo, ele sabe que se o colaborador dele é nível 6, ele não pode dar uma tarefa número 10 que pode desmotivar. E também não pode dar muito fraco, muito baixo, que desmotiva. E o estilo coach, então o líder com estilo coach, ele estimula as pessoas ao desenvolvimento. O líder visionário com esse estilo, sabe o que ele faz? Ele vive com um livro debaixo do braço para ser exemplo. O líder mostrando a importância de buscar conhecimento. O líder visionário, ele está sempre comentando quem são os mentores dele. Eu tenho vários mentores para cada uma das áreas. Não, o meu mentor em liderança, eu tenho o Carlos Exal, eu tenho o Marcelo Simonato. O meu mentor para escrever livros, Mário Simões. E tenho outros mentores em cada uma das áreas. E você? Está tendo mentores na sua vida? E aí eu quero falar aqui, eu quero te ensinar hoje aqui, dar um conteúdo que eu só dou nos meus tratamentos, nas minhas mentorias, que é o estilo participativo, é o estilo que eu mais gosto, que eu entendo que os líderes precisam desenvolver. Eu quero compartilhar agora com você a estratégia que bom, que mal, que tal, para você aplicar na sua equipe e já começar a desenvolver e já mudar resultados. Né? Benefícios da estratégia que bom, que mal, que tal. Aumenta engajamento e comprometimento. Envolve os colaboradores nas tomadas de decisão. Foco na solução de problemas e melhoria contínua se utilizado regularmente. Então, eu vou te ensinar aqui o passo a passo. Mas antes eu quero dar um exemplo que eu apliquei lá no clube e que deu super certo. Eu entrei em 2007 no clube. E todo ano a gente tem um evento, Fitness Day, um evento na área de fitness do clube. Então, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. E aí chega uma hora que precisa buscar fazer algo novo. O que eu fiz? Apliquei a estratégia que bom, que mal, que tal, com a minha equipe de professores. E aí eu perguntei para eles, o que está bom no nosso evento? Eles foram citando. Então, por exemplo, falaram, a grade de aulas é complexa, é bom. Só que aí eu cheguei para eles e falei, o que está mal no nosso evento? Não, o que está mal, assim, a primeira aula tem 100 alunos. Aí eles pegam a camiseta, ganham a camiseta, vão embora, a segunda aula em diante, 10, 12, 7. E aí, vamos para o que tal, que é achar uma solução para aquele problema. E quando nós discutimos, tadã, veio uma ideia de para cada aula que o aluno fizesse, ganhava uma pulseira. Ele só ganhava a camiseta depois de 3 pulseiras. E aplicamos no evento seguinte. Gente, primeira aula 100, segunda aula 110, terceira aula 130. Maravilhoso, porque eles tinham que fazer 3 aulas para ganhar a camiseta. Então, eu dei aqui o exemplo, agora eu vou explicar a teoria. Você reúne a sua equipe, tá? O seu departamento, e vai falar, vou fazer uma seguinte pergunta. O que está bom no nosso departamento? E eu trouxe um exemplo aqui no nosso departamento de vendas. Tá? E aí, você deixa os seus colaboradores falarem, e você, de repente, vai anotar num flip chart. E aí eles vão falar, os nossos processos internos são bons. O nosso atendimento ao cliente interno também. E você vai ouvindo eles e anotando. Só que você é um líder que participou da mentoria Liderança Visionária com Carlos Exal e comigo. E sabe que depois que você ouve, você pode completar algo que eles esqueceram. Porque primeiro você ouve, depois você completa. E aí você completa, no nosso exemplo aqui, equipe comprometida. Aí você tira essa folha do flip chart, coloca na parede e faz uma segunda pergunta. O que está mal no nosso departamento de vendas? E, de novo, vai ouvir, vai partir deles o que não está legal. No nosso exemplo aqui, a comunicação, o comprometimento de outros departamentos com os processos de solicitação. E aí você, de novo, anota no flip chart, e aí para cada um desses itens, você vai para o terceiro passo, que é
Que tal? Então, lembra? Primeiro aqui, ó, melhorar a comunicação. E aí você vai ouvir deles. O que nós podemos fazer? Questões práticas para melhorar a comunicação. E aí, no nosso exemplo aqui, ó, criar um quadro informativo, realizar reuniões semanais para melhorar o ponto específico, melhorar a comunicação, que foi, né, levantado no item anterior. Lembra que tinha um outro ponto, melhorar o comprometimento? E aí, de novo, vem as ideias, né, aumentar a conscientização dos outros departamentos. E, se for necessário, reuniões individuais com os outros departamentos para que eles entendam o processo de solicitação. Então, faça essa ferramenta aí no seu departamento. Pode fazer com constância, definindo alguns projetos. Você vai ver como vai melhorar os seus projetos, como vai melhorar seus resultados. E aí eu venho aqui com a frase que eu uso em todos os meus livros, em todas as minhas palestras, e claro, não podia faltar aqui. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Não adianta você aqui assistir essa masterclass, teve alguns insights, caíram algumas chaves, mas não colocar em prática. Então, eu acabei de compartilhar com você uma ferramenta muito interessante para melhorar os seus resultados aí na sua liderança. Aplique. E um terceiro ponto para você se tornar um líder visionário. Tenha um mentor. Como eu já disse, eu tenho vários mentores em várias áreas da minha vida. O líder visionário tem a consciência que não sabe tudo e busca nas pessoas certas a ajuda. Então, eu tenho o hábito da leitura, mas eu também busco mentores. Eu tenho mentores que eu me reúno em tempos. O ano passado, eu participei de uma mentoria que eu fiz um investimento de R$7.000. E foi sensacional, eu aprendi muito, porque eu tinha um mentor que eu aprendi com ele. Só que eu quero compartilhar aqui 3 pontos quando você for escolher um mentor. Escolha um mentor que já atingiu sucesso, que comprovadamente ele já atingiu o sucesso que você quer atingir. Pesquise e tenha um mentor que tenha coerência. Então, você está buscando o quê? Um mentor para melhorar suas habilidades de liderança? Então, busque mentores que, como líderes, têm a parte prática e têm a parte de teoria, que já alcançaram sucesso e que tem essa coerência. E valores. O Carlos citou aqui agora há pouquinho a importância de valores. Eu tenho os meus valores. Então, eu me conectei com mentores que têm os mesmos valores. Valores, por exemplo, da honestidade, valores da transparência, valores da humildade. São valores meus que eu me conectei com mentores. E aí, depois que você encontrou esses mentores, aí modele. Aí você vai modelar o que eles fazem, o que eles alcançaram esse sucesso. E aí você vai modelar. E aí, eu quero apresentar aqui uma oportunidade para todos vocês. Hoje, eu e o Carlos Exal estamos lançando oficialmente, né, vocês fazem parte aqui do nosso sucesso, né, da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultado. Mas antes eu quero deixar mais claro, quais os benefícios de participar de uma mentoria? Então, o primeiro benefício, e talvez o maior, é direção. Porque a partir do momento que o mentor já atingiu o sucesso, ele vai poder te direcionar na direção certa. Não vai ser uma curva, vai ser uma linha reta. E como vai ser uma linha reta, se você manter a velocidade, seus resultados vão vir muito mais rápidos. Né? Então, imagine você sozinho, querendo melhorar a habilidade de liderança, comprando 5 livros, lendo um por mês. Então, em 5 meses, você adquiriu aquele conhecimento, aplicou. Mas numa mentoria,
não só ele vai direcionar o livro certo, mas ele vai trazer as informações certas para que você cresça na velocidade certa, porque o mentor vai trazer um conteúdo transformador, né? Tanto eu como o Carlos Exal já lemos todos os livros de John Maxwell. Então, na verdade, né, posso falar, né, Carlos, que o seu mentor de liderança é John Maxwell. Então, nós já lemos toda essa obra. E aí nós sabemos o que é importante. Então, e vamos entregar um conteúdo que vai transformar a sua liderança. Participar de uma mentoria é liberdade de tempo para se desenvolver, porque tem os encontros, só que vai ter atividades práticas para você fazer no seu tempo, né? Desenvolvimento de novas competências. Então, se você hoje está atingindo um resultado, vamos dizer, nota 6, sabe o que acontece? Sabe o que você precisa para alcançar um nível 7, um nível 8? Novas competências. Porque o conhecimento que te levou até esse ponto não vai te levar a um ponto superior. Você precisa buscar novas informações. Por que buscar uma mentoria? Porque você vai ter um acompanhamento de um especialista. E no caso aqui, de 2 especialistas, que vai te ajudar a tirar dúvidas a qualquer momento, que vai ter ali uma mentoria que vai segurar você na mão e te acompanhar. E o suporte é a qualquer momento, porque nós teremos um grupo do WhatsApp com os mentorados, um grupo aberto, para que você possa fazer uma pergunta a qualquer momento. E aí nós vamos responder, ou no privado, ou no grupo, entendendo qual é aquela sua dúvida. E hoje está muito na moda network, né? Eu me especializei também em network. E aí, se você optar pela mentoria em grupo, você vai também fazer networking. Você também vai conhecer novos líderes. Você também vai aprender com esses outros profissionais, né? Então, se você optar pela mentoria em grupo, na hora do encontro, ali, outros líderes vão também poder dar insights, cases de sucesso, e nós vamos estar aprendendo todos juntos. E aí eu quero estar apresentando aqui, né, a primeira opção, uma mentoria de liderança, né, individual em 6 meses, né, onde no primeiro mês acaba sendo semanal para poder agilizar, né, acelerar ali o processo. Então, depois, encontros quinzenais individual, você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva com conteúdo meu e do Carlos Exal, né, vai ter um acesso direto ao mentor e essa mentoria individual ela tem um investimento de 12 parcelas de R$ 897. Mas eu quero te trazer uma segunda opção, que também é uma mentoria individual, só que ela é mais curta, de 2 meses, onde na primeira semana já teria 2 encontros individuais, depois encontros semanais, também acesso à plataforma exclusiva, também, claro, acesso direto ao mentor, e aí o investimento de 12 parcelas de 497. Só que hoje nós queremos trazer aqui uma terceira opção, porque eu tenho mentorias individuais. O Carlos Exal, ele tem mentorias individuais. Só que nós conversando, nós falamos, vamos criar algo especial. Vamos criar algo que realmente transforme as pessoas através de uma mentoria em grupo. E aí, essa mentoria em grupo, da mentoria Liderança Visionária, ela tem algumas características. Então, você vai fazer uma mentoria no período de 6 meses. Sabe por que 6 meses? Porque a mudança, ela não é pontual. A mudança que nós precisamos fazer, ela requer um pouquinho de tempo. Então, durante 6 meses, você vai ter encontros quinzenais, online e ao vivo. Só que a cada encontro, nós vamos te dar tarefas para você realizar e compartilhar no grupo. Tem algumas surpresas, tá? Que eu vou contar agora, que nem o Carlos Exal sabe, porque eu não falei para ele. A nossa mentoria em grupo vai ter leitura do livro do mês.
E o primeiro livro, no mês de janeiro, vai ser Líder 360 Graus, de John Maxwell, onde eu vou compartilhar com vocês o PDF no dia 1º de janeiro, para que vocês possam ler durante o mês de janeiro aquele livro. E vai poder compartilhar os insights no grupo. E aí, em fevereiro, vem outro livro. Em março, outro. Ou seja, a nossa mentoria em grupo, em 6 meses, você vai ter lido 6 livros de liderança e compartilhado em grupo, aprendendo até com insights de outros participantes. A nossa mentoria em grupo, além de período de 6 meses, encontros quinzenais, já está definido. Os encontros serão às segundas-feiras, 19 horas e 45 minutos, com início dia 15 de janeiro de 2024. Bom, mas você falou que começa dia 1º? Sim, dia 1º já começa o grupo, a gente já começa ali a movimentar, né? Conhecimento, a gente precisa ter conhecimento. Essas aulas, elas são gravadas e são disponibilizadas numa plataforma. Além disso, vão ter encontros bônus com convidados. Então, se você parar para pensar, vai ser só 2 encontros no mês, vão ter mais. Porque eu e o Carlos Exal, nós conhecemos profissionais de liderança fantásticos. E nós vamos convidar eles para vir dar aulas bônus para vocês. Então, durante 6 meses, vocês vão ter uma oportunidade de aprender com profissionais de alta performance. E aí eu não disse que as aulas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas numa plataforma que vai ter conteúdos exclusivos meu e do Carlos Exal. E só para você ter uma ideia, já em janeiro, já vai ter 2 cursos completos nessa plataforma. Né? O curso do Carlos Exal e o meu curso, que eu entro em detalhes daqui a pouquinho. E claro, grupo no WhatsApp aberto, um grupo VIP dos mentorados, dos alunos, para esclarecimento de dúvidas. E claro, naquele grupo é onde nós vamos pôr o link da aula de Zoom, que vai acontecer a cada 15 dias. E aqui tem um detalhe muito importante. Eu já participei de mentorias que eu não tinha acesso direto aos mentores. Para tirar dúvidas, eu mandava uma mensagem e era alguém da equipe dele. Né? Eu tenho uma grande amiga, eu não vou falar o nome, né, porque ela é uma questão ética, e ela faz parte da Palestrando do Brasil. E eu conversando com ela semana passada, ela investiu R$ 50.000 numa mentoria e ela não tem acesso ao mentor. Ela manda mensagem, ela até responde em 24 horas, mas é alguém da equipe dela. Então, é uma mentoria de R$ 50.000 e que não tem acesso ao mentor. Aqui não. Quem me conhece sabe, né? Eu colocou no WhatsApp, eu costumo responder em 1 hora, no máximo. Na verdade, normalmente é bem menos. Então, essa é a mentoria em grupo. E eu quero aqui agora passar para vocês o valor, né? Então, assim, mentoria em grupo, 6 meses, encontros quinzenais, plataforma exclusiva, investimento, 12 parcelas de R$ 297. Gente, R$ 297, para você ter isso, já seria um valor super acessível. Só que nós temos uma surpresa para vocês. Nós temos uma oportunidade masterclass. Para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo essa gravação, nós temos uma condição especial. Mentoria em grupo, período de 6 meses, encontros quinzenais, R$ 2.997. Só que aí, se você fechar com a gente, né, dizendo que fechou, né, a Masterclass, você vai ganhar alguns presentes. O primeiro presente é o livro digital Mapa da Liderança. Esse livro aqui, ó, tem 15 capítulos, 100 e poucas páginas. Eu tenho o meu capítulo onde eu falo da importância de se tornar um especialista em pessoas e você vai ganhar livro digital. Um outro bônus, você vai ganhar o livro físico, porque, na minha opinião, todo líder, ele precisa estudar sobre vendas, porque quando você estuda sobre vendas,
você cria empatia, você melhora algumas habilidades. E aí você vai ganhar, se fechar com a gente, aqui, ó, o livro A Arte de Vender, né? O valor, daqui a pouquinho, a gente chega lá. E aí, o super bônus. Então, você vai ter um acesso imediato a 2 cursos online. A Alavanca do Sucesso, que é um curso do Carlos Exal, e é o meu curso Liderança Especializada em Pessoas. Então, você vai fazer um pequeno investimento, já vai ter acesso direto a uma plataforma, onde você vai ter acesso a esses 2 cursos imediatamente. E aí, como eu falei, investimento na mentoria, R$ 2.997, mas na verdade, na oportunidade Masterclass, numa condição de um desconto de R$ 1.000. Ou seja, você quer fazer parte da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultado, uma mentoria em grupo, durante 6 meses, investimento de apenas 12 parcelas de 197 ou à vista R$ 1.997. É realmente uma oportunidade Masterclass para você ter acesso a 2 mentores, ter acesso a 2 treinamentos e durante 6 meses ter uma mentoria realmente que vai te ajudar a melhorar os seus resultados. Você que está assistindo a gravação, se você me enviar uma mensagem no 981523620 WhatsApp e falar que assistiu a Masterclass, terá essa condição e também ganhará uma sessão estratégica de liderança comigo, gratuitamente, para que eu possa entender o seu momento na liderança e, claro, poder te ajudar a alavancar os seus resultados, se transformando num líder visionário. Aguardo o seu contato.